você se entregar a Ele. Oh Jesus, nos rendemos aos teus pés, Senhor. Nos colocamos na tua presença nesse momento, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de ti. Estamos aqui porque precisamos do teu amor, do teu cuidado. Queremos, Jesus, a tua presença sobre a nossa vida. Queremos, Jesus, ouvir a tua palavra e receber mais do Senhor nessa noite. O nosso coração, Jesus, nós entregamos na tua presença. Deus, que o Senhor venha nos encher nessa noite. Que o Senhor venha nos fazer transbordar, Senhor Jesus, da tua alegria, do teu amor. Deus, nos ensina a sermos mansos. Jesus, a sermos longânimos. A sabermos, Senhor, esperar, Deus. Aquieta o nosso coração, Jesus, nesse momento. Nós queremos nos envolver contigo, Jesus. Nós queremos, Pai, ter esse momento de intimidade com o Senhor. Para onde, meu Deus, nós vamos ir, Jesus? Somente o Senhor tem tudo o que precisamos e necessitamos. Somente na tua presença, Senhor, a nossa alma ela se sacia. Somente, Jesus, na tua presença, a nossa alma ela se realiza por inteiro e por completo. Então vem tirar de nós, Senhor Jesus, aquele sentimento, aquele algo que está nos incomodando e que não vem de ti. Que o Senhor tire, Deus, do nosso coração todo o peso. Porque é na tua presença, Senhor Jesus, que os nossos fardos se vão. É na tua presença, Deus, que nós encontramos o descanso, Senhor Jesus. Que nós somos livres, Senhor Jesus. E nós estamos aqui, Deus, para te adorar. Nós estamos aqui, Jesus, para te entregar o nosso louvor. Entregar, Deus, a nossa adoração. Nós queremos, Jesus, olhar para ti e permanecer no Senhor para todo sempre. Que o Senhor nos envolva, Deus. Que o Senhor venha nos tocar, Jesus. Que o Senhor venha curar, Senhor. Que o Senhor venha libertar, Jesus. Que o Senhor venha transformar, Deus, toda e qualquer situação. É em ti, Deus, que queremos estar, Deus. É em ti que queremos permanecer. Pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. Um novo amanhã, preparado pra mim, preparado pra mim, Declare: a ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Por ti eu vou caminhar. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar. O teu amor jamais me deixará. sempre há de existir. Um novo amanhã, preparado pra mim, preparado pra mim. preparado pra mim. Creia no
teu coração e declare: preparado para mim. Então declare: eu me rendo. Ao teu nome, Deus, e dizemos a ti: eis-me aqui, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos para viver, Jesus. É aos teus pés que nós nos rendemos, Senhor. Não se renda mais, meu irmão, diante dessa situação contrária. Não se prostre mais diante dos problemas. Que você venha se ajoelhar, se prostrar e se render somente aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que tem a sua vida em suas próprias mãos. Aquele que te deu uma palavra e vai cumprir a promessa dele na tua vida. Dias difíceis virão para nós, mas que o nosso coração permaneça de pé diante do Senhor, prostrado aos pés dele. Oh Jesus, nós colocamos a nossa vida na tua presença, nós colocamos a nossa vida no teu altar, a nossa família, a nossa casa, Jesus, o nosso trabalho. Colocamos tudo diante de ti, Senhor. Porque a quem nós vamos buscar se não for o Senhor, o único verdadeiro Deus, que provou para o povo de Israel no tempo de Elias, que somente o Senhor é Deus e que não há outro além de ti. O Senhor que fez o fogo do céu descer para consumir aquele holocausto. Oh Deus, somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Senhor. E nós te agradecemos porque hoje nós estamos aqui
Nós podíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor escolheu, Deus. E nós estamos aqui. E nós te agradecemos. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Tudo nós entregamos ao Senhor e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Você que é grato ao Senhor Jesus, diga obrigada, Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. E aplauda bem forte o nome dele, irmãos. Bem forte, que ele merece. Glória a Deus. Amém. Fique firme na presença do Senhor Jesus. Amém. Que você nunca mais se prostre, se renda diante de uma situação adversa. Mas que você só venha se render aos pés do Senhor Jesus. Amém? Aquele que te coloca de pé, aquele que te fortalece, aquele que te ajuda. O mundo pode estar caindo ao teu redor lá, mas esteja na presença de Deus que você vai permanecer de pé em nome de Jesus. E você não será abalado. Glória a Deus. Gostaria, irmãos, que você saísse do seu lugar, que você cumprimentasse o teu irmão, amém? Desse uma boa noite a ele, diga que bom te ver nessa noite, meu irmão. Que bom te ver nessa noite, minha irmã. Isso, com alegria, vá cumprimentando o teu irmão, em nome de Jesus. E hoje é o momento da gente nos envolver com a presença de Deus, aproveitar ao máximo esse momento, né, irmãos? Que Deus tem grandes coisas preparadas para todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, vá cumprimentando com alegria o teu irmão, em nome de Jesus. E nós vamos louvar ao Senhor Jesus, vamos nos alegrar na presença dEle. Glória a Deus. Nós vamos declarar que essa montanha ela vai se mover em nome de Jesus. Amém? Se eu não errei o louvor, né, irmãos? Senão nós vamos ter uma surpresa. Mas nós vamos louvar o Senhor Jesus com alegria e tudo aquilo que não vem dele vai sair em nome de Jesus. Amém? Aplauda ele bem forte. Vamos lá. Vamos arrumar aqui. A palavra de Deus diz que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Por isso esta montanha se moverá. Você já sabe a coreografia, né? Em nome de Jesus. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. 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 Se tiver fé, como um grão de mostarda. Isso quem diz é o Senhor. Isso quem diz ao Senhor. É de fé. Se tiver fé, como um grão de mostarda. Isso quem diz Olha ao pro seu Senhor. irmão, diga. Você dirá para a montanha: mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha: mova-se, mova-se. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. 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 Se tiver fé, como um grão de mostarda. Isso quem diz ao Senhor. Se tiver fé. Se tiver fé, como um grão de mostarda. Isso quem diz é o Senhor. Isso quem diz Olha ao pro seu Senhor. irmão. Você dirá para a montanha: mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha: mova-se, mova-se. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. 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 Você dirá A cabeça. Pensa naquele problema, naquela para a dificuldade. montanha:
vai tirar a sua mão. Mova-se, mova-se. Agora é sobre o teu coração. Você dirá Se há algum problema, um sentimento, um peso, para a montanha: esse mal vai sair agora em nome de Jesus. Tire a sua mão mova-se, e declare: mova-se. mova-se. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. 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 Glória a Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Você estava declarando no seu ato de fé. Nós estávamos louvando ao Senhor Jesus com gestos. Amém, irmãos? Mas a gente tem que agir pela fé, porque Deus ele se manifesta no meio dos louvores. Então, aqui no momento que você estava caminhando para a sua direita, para a sua esquerda, você estava dizendo que essa montanha, o que é a montanha? Muitas vezes é o problema que a gente enfrenta, muitas vezes é um empecilho na nossa vida que está nos impedindo de crescer, de ser feliz, de se realizar. Você estava declarando que ela vai se mover. Então, você não pode deixar nada do inimigo ficar impedindo o teu crescimento. Amém, irmãos? Se tem algo que não está certo, ora a Deus e determina que esse mal saia em nome de Jesus. Amém? Convido você a colocar a mão sobre o seu coração, a fechar os seus olhos, que nesse momento nós vamos preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Nós vamos receber a palavra que Deus ele colocou no coração do pastor e com certeza é aquilo que o teu coração ele precisa ouvir nessa noite. É aquilo que Deus ele quer falar com você. Às vezes a gente vem para o culto esperando que Deus ele trate alguma área da nossa vida, porque parece que aquela área está tendo destaque para nós. E muitas vezes Deus fala e parece que a palavra naquele dia não foi para nós, mas é que o nosso foco estava em outro lugar. Então, irmãos, ouça a palavra de Deus nessa noite, entenda aquilo que o Senhor quer falar com você. Não foque em nenhuma área da tua vida, apenas entenda o que o Senhor Jesus quer tratar contigo nessa noite. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você quer também. Mas o nosso pai, a nossa mãe, eles vão dar para nós aquilo que nós precisamos, aquilo que nós temos necessidade, não somente aquilo que a gente quer. Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração para receber o alimento dessa noite. Que o Senhor venha falar conosco, porque é a Tua voz que queremos ouvir. E nos ajude, Deus, também a entender o que o Senhor tem para falar com a gente. Porque o Senhor é manso, o Senhor é humilde de coração. E nós estamos aqui dispostos a Te ouvir, a sermos ensinados, instruídos e até mesmo repreendidos se necessário. Nós estamos na casa do Senhor. Que o Senhor tenha liberdade, Jesus. Enche-nos, Senhor Jesus. Que diminua o nosso eu para que Tu cresças na nossa vida, Senhor. O nosso coração a gente entrega a Ti. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Nós queremos, Deus, ter comunhão com o nosso melhor amigo, Jesus. Silencio o meu coração E elevo aos céus. e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em Eu me adoração prostro em adoração. à Tua presença. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro Te consagro ouvidos a
atento. E uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil. Sou um filho tão frágil e pequeno. Mas a tua graça me faz declare e prosseguir. fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala comigo. Fala comigo. Eu quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abre o meu coração. É tua minha vida. Fala, te consagro ouvidos atentos. E uma alma sedenta por ti, Jesus. Sou um filho tão frágil. Sou um filho tão frágil e pequeno. Mas a tua graça me faz prosseguir. fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala comigo. Fala comigo. Eu quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila. Eu abro meu coração. É tua minha vida. Fala, Senhor. Fala comigo. Eu quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, Fala, Senhor, com a tua voz tranquila. Eu abro meu coração. É tua minha vida. Fala. Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala comigo. Eu quero ter comunhão com tua voz tranquila. Eu abro meu coração. É tua minha vida. Fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor. Com tua voz tranquila. Eu abro meu coração. É tua minha vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque estamos na Tua casa, na Tua presença. E na Tua presença, meu Deus, nós conseguimos vencer, meu Deus, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de batalha que possa se levantar. Meu Deus, Tua palavra, Pai, é fiel. A Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento. Deus pode nos sustentar por meio de Cristo. Deus pode nos trazer o descanso, o alívio, a cura, a libertação. Deus pode trazer a restauração, Pai. Que o Senhor abençoe, Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. Que o Senhor abençoe a vida daqueles que estão, meu Deus, em outra cidade assistindo também essa live. Todos possam, meu Deus, através, Pai, da oração, através da palavra, serem abençoados, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. E você erga as tuas mãos e diga: muito obrigado, Senhor, e diga amém, Jesus, e diga graças a Deus. Graças a Deus. Pode aplaudir mais uma vez Jesus, irmãos? Pode aplaudir. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Pode sentar e fique bem à vontade. Irmãos, vamos entrar na palavra já, depois nós vamos fazer uma oração, tá bom? Encerramos o estudo do Provérbios, capítulo 9, falando do banquete da sabedoria.
Agora eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no Salmo 91, tá bom? Depois vamos fazer uma oração também pela vida dos nossos familiares, também em nome de Jesus. Salmos 91, mas agora tem que ficar na palavra daí, tá bom? Salmos 91, versículo de número 1, irmãos. Já fiz por várias vezes esse estudo aqui também, mas Deus sempre vai nos revelando algo novo em nome de Jesus. Salmos 91, versículo de número 1. Se os irmãos, não tiverem, se alguém não tiver a Bíblia, você pode acompanhar ali no televisor também. O obreiro colocou ali em nome de Jesus. Então, olha o que diz aí, irmãos. Diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tá bom até aqui para nós. Uma revelação nova que Deus me deu dentro desse assunto aqui, tá bom? Mas só para lembrar os irmãos, a partir do versículo de número 2, fala de praga, mortandade, coisa e tal, peste. São tudo promessas que Deus nos fez de nos proteger se a gente cumprir o versículo de número 1. Isso aqui todo mundo já lembra, Já falei. Mas daí a revelação nova que Deus me deu, irmãos, foi a seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aonde que fica o esconderijo do Altíssimo? No céu. O esconderijo de Deus não é na terra, Se você perguntar, pastor, o reino de Deus, ele é na terra? Não, o reino de Deus é no céu. É lá que Deus tem o esconderijo dele. É lá no reino do céu que a Bíblia diz que ele está assentado no alto e sublime trono, A sombra de Deus também ela se encontra lá no reino do céu. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Aquele que habita, aquela pessoa que está morando junto com Deus aonde? No reino do céu, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, essa pessoa ela vai descansar. Aí talvez alguém diga: pastor, mas como assim morando no reino do céu se eu estou na terra, Nós estamos na terra, mas o que a palavra de Deus está dizendo? Que é para cada um de nós viver com base nos princípios de lá. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A gente mora na terra, irmãos. Nós temos que ser realistas, Nós precisamos dormir, nós precisamos, às vezes ir para o trabalho. Muita gente vai para o trabalho, nós vivemos num mundo terreno. Mas Deus, ele quer o quê? Que a gente viva nessa terra com base nos princípios do reino do céu. Deus, ele quer que todos os nossos costumes, eles sejam com base no reino do céu. Por isso que a Bíblia está dizendo, Aquele que o quê? Que habita no esconderijo de quem? Do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai o quê? Vai descansar. Então, toda pessoa, irmão, que vive nessa terra, terrenamente eu estou falando, mas vive com base nos costumes do reino do céu, que vive com base nos princípios que Deus nos ensina de lá, então é a pessoa que vai receber descanso. E não é só para a pessoa não, viu? Eu estou falando pessoalmente, nós vamos receber descanso, as lutas vão vir, estava até falando com a obreira antes, Não tem uma pessoa, o sol ele nasce tanto para o justo como vem para todo mundo, o dia mau vem para todo mundo, mas quando nós vivemos nessa terra com base nos costumes do reino do céu, quando nós vivemos nessa terra com base nos princípios que são nos ensinados de lá, então Deus ele passa a nos dar descanso, ele passa a nos dar vitória, amém? E não é só para nós, mas isso se estende para dentro da nossa família. Então o que o pastor está deixando? Eu até botei o tema da mensagem: cidadão do reino da onde? Do céu. Diga para o irmão do lado: você é um cidadão, diga, do reino do céu. Amém, irmãos? Você mora na terra, você está nesse mundo, mas Deus ele não quer que você viva com os costumes desse mundo, não. Deus ele não quer que você viva através dos princípios que são ensinados nessa terra, mas ele quer que você viva nesse mundo, mas através dos princípios do reino do céu. Eu já preguei essa mensagem uma vez, trazendo, não com esse entendimento, é óbvio, mas trazendo o reino de Deus para dentro do meu coração. É isso que Deus ele quer. E aí ele vai dar descanso, irmão. Ele vai dar descanso, tem as lutas, tem as batalhas, mas nós vamos descansar. Os nossos familiares, às vezes, passam por batalha, mas Deus vai cuidar, é a promessa dele, amém? Mas eu tenho que deixar claro para os irmãos,
que nós vivemos nesse mundo, mas Deus não quer que você viva de acordo com os costumes desse mundo. Deus quer que você viva de acordo com os costumes do esconderijo do Altíssimo, lá do reino do céu. Então nós temos que, é difícil, porque imagina, né? Vamos pegar hoje o culto da família. Suponhamos, né? Está amarrado em nome de Jesus, mas suponhamos que alguém hoje saiu de casa, veio para a igreja, chegou na igreja chateado por conta de algo que aconteceu dentro de casa. Aí a pessoa chegou aqui na igreja chateada, olha só. Então chegou com o coração o quê? Com o coração sujo. Mas quem é morador do reino do céu não suja o coração. Quem vive nessa terra com base nos princípios do reino do céu, ainda que viva a luta dentro da família, mas vai ser o quê? Vai ser santo. Por isso que Jesus diz, sede santo como eu sou santo, porque essa é a vontade de Cristo. Ele sabe que nós enfrentamos luta na terra. Jesus, ele sabe que dentro do trabalho, os irmãos que trabalham dentro da empresa, que trabalham com pessoas, às vezes tem gente que não gosta dos irmãos. Tem gente, às vezes, né, que vai até tentar dar uma rasteira para prejudicar os irmãos. Jesus, ele sabe disso. Mas mesmo que a gente viva nessa terra, onde existem muitos costumes que são errados, Deus, ele não quer que a gente viva de acordo com esses costumes, mas de acordo com os costumes do... Então significa que Deus quer que eu continue com o meu coração santo. Ele quer que se eu precisar perdoar, eu perdoe. O próprio Jesus disse, se alguém te ferir uma face, oferece. Isso é viver de acordo com os costumes do reino do céu. E é o que o pastor está dizendo, aquele que habita não é visitante, irmão. Porque às vezes tem gente, né, e não é nenhum dos irmãos aqui, porque eu conheço cada um dos irmãos que estão aqui, são pessoas de Deus. Mas às vezes tem pessoas, né, irmãos, que às vezes por um período de tempo elas habitam, mas por um período de tempo elas são o quê? Visitante. Voltam a ter os costumes dessa terra, voltam, né, priorizar os princípios dessa terra e esquecem das coisas do reino do céu. Olha só, não habita no esconderijo do Altíssimo. Se habitasse no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente, essa pessoa ia viver de acordo com a vontade de Deus nessa terra. Então o pastor volta a dizer, ainda que os meus irmãos vivam luta, ainda que haja injustiça nessa terra, ainda que haja perseguição, mas nunca queira se vingar, amém? Nunca queira devolver o mal que tentam te fazer com o mal também. Não faça isso. Viva de acordo com os princípios do reino do céu, viva de acordo com os princípios, com os costumes do reino do céu, porque Deus vai dar descanso para você em nome de Jesus, amém? Ainda que o inimigo tente te destruir, mas ele não vai poder por causa do quê? Da tua santidade com Deus, por causa da tua comunhão com Deus. Você vive nessa terra, mas é como você ser um santo para Deus. Uma pessoa que perdoa, não tem ressentimento, não tem mágoa, uma pessoa que não mente, uma pessoa que cuida do seu corpo, é uma pessoa, irmão, que é exemplar para Deus nessa terra, amém? E é a pessoa que Deus vai dar descanso. Só para abrir mais um pouquinho o entendimento, antes de eu pegar, dar 2 exemplos, irmão, veja bem assim, ó, suponhamos que tem algum dos irmãos aqui, vamos pegar a obreira Cristina que está aqui, né? A obreira Cristina, a senhora é brasileira, né? Nasceu no Brasil. Mas a obreira Cristina diz assim, pastor, eu vou morar no Japão. Pastor, tal dia eu estou indo morar no Japão. O Japão é totalmente diferente da cultura do Brasil, é ou não é? Lá eles comem outro tipo de comida, a culinária deles é diferente, o idioma deles é diferente, os costumes deles são diferentes, né? Então a obreira Cristina vai para lá. Aí ela indo para lá, para ela se tornar uma cidadã do Japão, ela vai precisar o quê? Se adaptar com o tipo de cultura deles lá. No momento que ela se adaptar com o tipo de cultura dos japoneses, então ela passa a ser o quê? Uma cidadã japonesa. Então é a mesma coisa com Deus, irmão. Nós vivemos, não é no Brasil, mas nós vivemos num mundo onde o mundo nos oferece muitas coisas. Mas Deus, ele quer que eu viva de acordo com os costumes do reino do céu. Deus, ele quer que eu ore, Deus quer que eu faça como nós fizemos, estamos na igreja, que a gente, né, se a gente estiver enfrentando uma batalha espiritual, Deus quer que a gente dobre o joelho, que a gente repreenda. Hoje mesmo, mostrei até para a obreira Cristina um vídeo de uma senhora que eu recebi, literalmente um demônio dentro de casa falando com ela. Uma pessoa, digo assim, ó, no ramo de psiquiatria, que já trabalha com a cabeça de muitas pessoas, mas, né, por conta de tudo isso, a pessoa está perturbada. E me trouxe o vídeo, pastor, eu estou chocada. Uma pessoa que não é da nossa igreja, de uma outra denominação aqui, né? E ela disse, me falaram que as igrejas evangélicas, elas vão resolver o meu problema.
me trouxe o celular dela, filmou dentro da casa uma voz do demônio falando com ela. Irmão, está gravado, tem no meu celular isso aí. Aí então veja bem o que o pastor está dizendo, né? Muitas pessoas, irmãos, olha só, né, passando luta, passando batalha. Como é que nós vamos vencer essas batalhas? Através dos costumes do reino do céu. Em nome de Jesus, eu repreendo o diabo, né? Eu faço uma oração, eu faço um jejum, eu venho para a casa de Deus, né? Eu pego a rosa, eu levo lá. Esse não é os costumes do reino do céu? Esses são os costumes do reino do céu. É os princípios que nós temos no reino do céu. Então Deus, ele quer o quê? Mesmo que eu more nessa terra, onde existem vários costumes, mas Deus, ele não quer que eu me contamine. Ele quer que eu viva nessa terra com base nos costumes do reino do céu. Amém? Então, por isso que a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo de quem? Daquele que está alto. Aquele que está morando lá no reino do céu. Aquele que mora nessa terra aqui, né? Mas é como se estivesse morando junto com Deus. Aquela pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, essa pessoa ela vai descansar. Então viva de acordo com os princípios do céu, amém? Traga o reino do céu para dentro do teu coração. Se você fizer isso, irmão, tem luta, tem batalha, mas Jesus disse, em todas essas coisas nós somos mais do que, todas nós vamos vencer. Agora, se eu hoje, né, eu não vivo de acordo com os costumes do reino do céu, né? Eu não dou prioridade para isso, irmão, né? Eu posso às vezes até ter um compromisso com Deus, mas se eu não viver 24 horas para Deus, e parece ser um exagero isso, mas não é, porque os costumes do reino do céu vão me exigir eu viver para Deus nessa terra. Por isso que se você ler, eu não vou nem entrar no Salmos 1 lá, para não estender muito, mas a Bíblia diz assim, ó, o bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos, antes tem o seu prazer na lei de quem? Do Senhor, e nela medita dia e noite, 24 horas Deus quer que a gente esteja envolvido com os costumes do reino do céu. Então essa é a pessoa que está habitando no esconderijo daquele que está no alto. Essa é a pessoa que está lá como se estivesse juntinho com Deus, vivendo de acordo com os princípios de lá. Mora nessa terra, mas não é dessa terra, né? É do reino do céu, porque vive de acordo já como um cidadão do reino do céu. Aí é a pessoa que recebe descanso. Vamos abrir mais um entendimento? Gênesis 5, perdão. Vai lá. Gênesis capítulo 5. O tema da mensagem que eu dei hoje, cidadão do reino dos céus. Nome de Jesus. E aí está o segredo, por que muita gente às vezes não consegue vencer, irmãos. Porque Deus olha para a pessoa não mudou. A pessoa continua com os mesmos costumes que ela aprendeu nesse mundo, nessa terra. A pessoa não conseguiu se adaptar ainda com os princípios do reino do céu. E por favor, eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Um dia eu precisei falar para uma pessoa disse para ela assim, ó, cuidado com essas roupas degotadas. Né? Porque o reino do céu nos ensina a gente cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito. São costumes do reino do céu. Até as vestes, né? Do homem, da mulher, o jeito da pessoa falar. Isso daria para abrir, daria muita mensagem, né, irmão? Mas não é o objetivo. O objetivo é mostrar que nós temos que viver nessa terra, mas como se nós estivéssemos vivendo no esconderijo do Altíssimo. Pertinho de Deus, no lado do trono de Deus. Aí sim, Deus vai dar descanso para todos nós. Então, nós temos que ficar firme, tá? Gênesis 5, versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo de número 24, irmãos. Gênesis capítulo 5, exatamente, versículo de número 24. Vou esperar um pouquinho, ver sobre... Ali, ó. Presta atenção que diz aí, ó. Diz assim, ó. E andou o quê, irmãos? Enoque com Deus. Então, andar significa o quê? O Enoque, ele era um homem igual qualquer ser humano da face da terra. Ele vivia na terra. E ele sentia dor. As pessoas faziam mal para ele. Falavam mal dele. Ele vivia num tempo onde existia uma sociedade também que havia se corrompido. Irmãos, como o Enoque viveu num tempo, por mais que foram anos atrás, mas ele viveu num tempo como nós vivemos no dia de hoje. Só que mesmo ele vivendo num tempo, né,
num tempo difícil, onde existia muita perseguição, onde existia muito pecado, a Bíblia diz que ele andava com quem? Com Deus. Na terra ele andava com Deus. O que significa, pastor? Era um homem que meditava de dia e de noite, ele tinha um prazer pelas coisas do Senhor. Para quem conhece, tem até um livretinho da Igreja da Graça, né, que fala da história do Enoque. De repente até vou conseguir esse livreto para trazer, que ele preferiu morar longe da sociedade. Porque a sociedade também nos traz muitos costumes que não são do reino do céu. E ele preferiu se isolar. Ele foi morar sozinho, irmãos. Por que ele fez isso? Para ele ter uma vida santa diante de Deus. Para ele não contaminar o coração dele, para ele não pensar besteira, para ele não pensar bobagem. A Bíblia diz claramente, se você leu a história dele, não dá muito detalhe na Bíblia, mas o detalhe mais importante nos dá que diz que Enoque andou com Deus. Mesmo vivendo na terra, mas ele tinha uma vida santa, amém? Os costumes do Enoque eram com base naquilo que o reino dos céus ele prega. Ele habitava no esconderijo do Altíssimo, andava com Deus. E aí o que aconteceu? Diz assim, ó, e andou Enoque com Deus e não se viu, mas porquanto Deus para si o quê? O tomou. Então a comunhão era tão grande dele com Deus que ele não morreu. Mas foi Deus. Por isso que eu sempre digo, né? Nós estamos um dia lá no reino do céu, irmão. Tudo depende de como eu vou estar vivendo nessa terra. Se eu estou vivendo nessa terra com base nos costumes do reino do céu, se eu estou vivendo nessa terra com base nos princípios do reino do céu, então a consequência disso é o quê? Um dia Deus o quê? Me levar para junto dele lá. Então foi isso que aconteceu com Enoque. Mas por quê? O que Deus falou comigo dentro desse versículo aqui? Ele buscava intensamente a presença de Deus. Então, quando nós buscamos intensamente a presença de Deus, e eu sei que muita gente vai dizer, pastor, mas eu sou carne, eu tenho desejo. Eu entendo, eu também tenho meus desejos. E eu não estou dizendo, irmãos, que é pecado, às vezes, poxa, a gente passear, a gente fazer alguma coisa. Não, mas tanto que isso aí não me tire o que é a minha comunhão com Deus. Jesus disse, vós sois o sal nessa terra, vós sois a luz neste. Então significa que aonde eu estiver, eu tenho que fazer o quê? A diferença. A pessoa que habita, a pessoa que tem os costumes do reino do céu, irmão, por favor, não interpreta mal, o pastor está pregando, tá? Eu posso estar no meio de um monte de gente que bebe, mas eu não vou beber. Porque eu não sou cidadão dessa terra, eu sou cidadão do reino dos céus. E essa pessoa que mora, que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, essa pessoa vai o quê? Ela vai descansar. Então, o que o pastor está dizendo? Traga o reino de céu para a tua vida, amém? Assim como Enoque andou com Deus, intensamente ele buscava a Deus, irmão, traga o reino do céu para junto de você. Nós passamos luta, falava para a obreira Cristina, né? O sol nasce para todos, vem para tanto justo, vem como injusto. Às vezes a gente nem pecou, nem fez nada de errado, quando vê acontece uma coisa de errado para a gente, né? Vem para todo mundo. Mas a diferença na vida do justo é que Deus o quê? Que Deus o abençoa, que Deus dá livramento, que Deus o protege. É assim, não é, irmão? Então veja bem, mas por quê? Porque a pessoa que ela anda nessa terra, mas ela anda com base, né, nos princípios que são ensinados no reino do céu. Então faça isso, amém? Assim como Enoque tinha uma vida intensa com Deus, preferiu se separar muitas vezes da sociedade para cuidar do coração. Porque às vezes, irmão, quando a gente está, não é na igreja, porque o objetivo da igreja é ouvir a palavra, orar e um abençoar o outro. Esse é o objetivo. O que procede disso, irmão, não vem de Deus. Né? Às vezes criar lá fora um grupinho de pessoas da igreja, para a gente um visitar o outro, não, e se uma hora dessa alguém pode sujar o coração, pode dar problema. Melhor coisa que tem é a gente viver com os costumes com base no reino do céu, amém? Deus quer que o seu povo esteja num só lugar adorando a Ele. Mas às vezes tem pessoas lá fora que estão no meio de um grupo, né, de pessoas que mentem, dali um pouco a pessoa está mentindo. Pessoas que têm o desejo de trair, dali um pouco a pessoa está querendo trair. Uma pessoa que se libertou, Deus libertou da bebida, libertou do cigarro, está no meio, às vezes, de uma pessoa que bebe e fuma, daqui um pouco a pessoa está o quê? Fumando. Então nós temos que cuidar. Por isso que o Enoque preferiu viver e isolar. Esse é o costume também do reino do céu. Muitas vezes nós vamos ter que buscar a Deus intensamente para a gente ver Deus nos libertar.
tem que fazer isso em nome de Jesus, amém? A comunhão era tão grande, olha o que diz, e Enoque andou com Deus, e não se viu, ninguém mais viu Enoque, irmãos, porque ele morava no reino dos céus, ele estava na terra, mas era como se ele fosse o quê? Como se ninguém visse ele na terra ali. Ele era uma pessoa que estava totalmente envolvida com as coisas de Deus. Então traga o reino do céu para a sua vida, amém? Quando a gente aprende a fazer isso, viver nessa terra, com base nos princípios do reino do céu, tudo fica mais leve, irmão. Por mais que a gente enfrente luta, né? Por mais que a gente passe por luta dentro da família, mas Deus dá descanso para a nossa alma. Dá ou não dá, irmão? Dá descanso para a nossa alma. Então, priorize, amém? Traga os costumes. Eu quero que você vá rapidinho aqui para a 2 Reis, só ir mais para frente um pouco, 2 Reis. Se precisar ajuda, pede para a obreira Cris ali. 2 Reis. Vai ali, vamos pegar mais um exemplo aqui, para nós indo. 2 Reis, capítulo de número, irmãos. Capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo de número 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitar, né? Aquele que tem envolvimento. 2 Reis, capítulo de número 2, perdão. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 11. Vocês lembram do Elias? Quem é que lembra do Elias? Eu já tenho falado bastante do Elias, né? Pastor, o Elias foi aquele que pediu a morte, irmãos. O Elias não aguentava viver mais nesse mundo e com certeza ele foi fraco naquele momento. Mas vamos pensar pelo lado assim, o lado bom da coisa. Muitas pessoas também, irmão, são fracas como Elias. Por conta do quê, pastor? Por conta, às vezes, da perseguição, das lutas, né? Por conta de tudo que acontece de mal nesse mundo, tem muita pessoa que se enfraquece. Ele pediu a morte porque, olhando pelo lado bom, porque ele não aguentava mais viver nessa terra. Nessa terra, um trai o outro. Nessa terra existe, né, obra de bruxaria, existe obra de macumbaria, existe ameaça de morte. Nessa terra existe doença. Nessa terra existe enfermidade. Nessa terra existe desemprego, existe miséria. Existe ou não existe, irmão? Quantas crianças por aí não estão comendo farinha com água? Existe uma miséria nessa terra. Essa terra aqui, irmão, por mais glória a Deus que Deus tenha nos abençoado e que continue abençoando. Mas tem crianças nesse exato momento que estão morrendo de fome. Tem idosos nesse exato momento aí, ó, nesse mundão afora aí que eles estão morrendo porque eles não têm o que comer. Então essa terra é um lugar de sofrimento. E por isso que o Elias pediu o quê? Pediu a morte. Porque ele não queria mais ficar nessa terra, mas ele queria ir para junto de quem? De Deus, para viver no reino do céu. Só que o que Deus me falou? Mesmo ele sendo fraco, veja bem assim, ó, mas o Elias estava cumprindo o chamado dele com perfeição. Ele carregava, vivia nessa terra de sofrimento, de dores, mas ele vivia com base nos princípios do reino da onde, irmão? Do céu. Ele vivia com base nos costumes do reino do céu, nos costumes de Deus. Qual que era o costume? Elias, vai cumprir teu chamado, Elias. Vai ser um pregador. Vai para a igreja, vai impor as mãos sobre as pessoas para elas serem curadas. Elias, vai lá abençoar a viúva. Elias, vai fazer aquilo que realmente me importa. Quem é que entende o que o pastor está dizendo? Ele era um homem de dores, como o próprio Jesus disse que era um homem de dores, era um homem também que tinha suas fraquezas, mas ele vivia nessa terra com base no quê? Nos costumes do reino do céu. Aí o que aconteceu? Vamos ler aqui. 2 Reis 2, versículo 11, tá? Diz assim, ó. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu aonde, irmãos? Ao céu. Como é que ele subiu para o céu? Num redemoinho. Então veja bem aqui, irmãos, ó. Talvez ali foi o Eliseu que viu ele subir para o céu, não sei se mais alguém viu, né? Porque o Eliseu estava perto do Elias. E ele estava sendo preparado também para começar, né, carregar junto com ele os costumes do reino do céu. Mas o que o pastor Adilson está dizendo? Ele era um homem fraco, ele era um homem de dores, mas ele vivia nessa terra com base nos costumes do reino do céu. E a Bíblia diz que dali um pouco Deus fez o quê? Tomou Elias para ele. Dali um pouco, irmãos, Deus pegou e recolheu. Por que Deus fez isso? Porque Deus viu
o quanto Elias era um homem santo, quanto Elias era um homem, não que Deus vai fazer isso com todo mundo, né? Pastor, então eu vou me envolver 24 horas com Deus, porque Deus também vai me levar para o céu para um redemoinho de vento. Mas não estou dizendo só isso, eu estou dizendo que além da gente, né, trazer para a nossa vida nessa terra os costumes do reino do céu, Deus vai dar descanso para a nossa alma. Porque o Elias agora ele passou o quê, irmãos? A descansar. Era tanta luta, era tanta perseguição, mas agora Deus deu descanso para a alma de quem? Para a alma do Elias. Então é o que Deus vai fazer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de quem? Do Onipotente vai o quê, meus irmãos? Descansar. Vamos pegar um exemplo, a obreira Cris está ali. Cris, vou pegar a Cris, vem mais um pouco aqui no meio para nós. Ó. Vocês estão enxergando a sombra da obreira Cristina ali? Vai um pouquinho mais para o meio lá, obreira Cris, um pouquinho mais para o meio. Só para os irmãos ver, dá uma olhada para o chão aí, dá uma mexidinha, Cris. Está vendo a sombra ali? Quem é que está vendo a sombra dela? Estão vendo a sombra? É? Então veja bem assim, ó, posso pegar um outro irmão, irmã Salete, senhora mesmo, vai ali na sombra da obreira Cris. De casa eles não estão enxergando, mas eu vou fazendo aqui. A senhora está enxergando aí, irmã Salete, a sombra? Então, Cris, vai para lá um pouco, foge lá para o canto lá, fica aí, irmã Salete. A senhora está na sombra? A senhora não está mais na sombra dela, né? Então, estar na sombra de Deus significa a gente está, né, moramos nessa terra, mas é como se a gente estivesse morando junto com Deus no reino do céu. Então é isso que Deus está dizendo. Obrigado, irmã Salete, obrigado, Cris. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra aquele que está perto de Deus, aquele que conhece os costumes de Deus, aquele que tem a sua vida com base nos princípios de Deus, é a pessoa que Deus vai dar descanso. Então temos que trazer o reino do céu para dentro do nosso coração, amém? Pastor, mas há uma semana atrás falaram mal de mim, mas você vai falar mal? Se você é um cidadão do reino do céu, você vai falar bem, você vai até elogiar essa pessoa. Pastor, mas não é com o senhor, né? Irmãos, a gente aguenta cada uma às vezes que é só Deus. Mas por que a gente faz isso? Porque nossa terra não é daqui, é ou não é? Nós dependemos aqui, a gente mora aqui, tem nossa casa, tem comida, tem feijão, arroz, tudo que nós precisamos tem aqui, claro, nós dependemos disso. Mas nossa terra não é daqui. Nossa terra é a terra do reino do céu, é lá perto de Deus. Mas às vezes tem muita gente que mora nessa terra e acaba se adaptando com os costumes dessa terra. Então, nós temos que trazer Deus para junto de nós, amém? Quando todo mundo trazer Deus, o reino de céu, para dentro do seu coração, irmão, vai haver perdão, as pessoas vão tirar a mágoa, vão tirar o ressentimento do coração, nós vamos viver um tempo melhor em nome de Jesus, amém? Vai ali para 1 João, antes de Apocalipse, né, tem Judas, aí você vai 3ª, 2ª, 1 João, vai lá, 1 João, capítulo de número 2, já nós vamos orar. 1 João, capítulo de número 2, em nome de Jesus. Mas às vezes, né, irmãos, muitas pessoas na terra, eles não querem viver de acordo com os princípios do reino do céu. Porque os princípios do reino do céu, quando que você vai descobrir? Com base na vida de Jesus. Olha o que fizeram com Jesus. Fizeram tanto mal para ele, bateram nele, mas ele diz o quê? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha só, Jesus vivia com base nos princípios do reino do céu. Jesus, ele tinha amor dentro do coração, irmãos. Jesus, ele era santo. Por isso que Jesus disse, sede santo como eu sou santo, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que a gente seja Jesus na terra. Deus quer que a gente não tenha mal nenhum do coração, que a gente queira se vingar, que a gente queira fazer justiça com as próprias mãos. Não, não, não. Ele quer que a gente seja santo. Ele disse, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Mas às vezes o ser humano está tão desligado da presença de Deus que acaba se adaptando com os costumes dessa terra. E perde a bênção. Porque Deus estava doidinho para dizer, eu vou te dar descanso, eu quero te abençoar, quero cuidar da tua casa, eu quero cuidar do teu casamento, quero cuidar da tua saúde. Mas a pessoa está tão desligada às vezes do campo espiritual, né? É como se não fosse um habitante, é um visitante, que a pessoa acaba perdendo essa bênção de Deus. Então, traga o reino de Deus para dentro do seu coração. Só para confirmar, 1 João 2, versículo de número 6. O obreiro GS vai colocar ali, 1 João 2, verso 6.
que diz aí, ó? Aquele que diz, está em quem, irmãos? Nele é Jesus, né? Aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Nele quem, pastor? Jesus. Olha como é que Jesus vivia nessa terra. Por favor, eu gosto de explicar, porque senão às vezes, né? Que nem eu falei do churrasco hoje de tarde, né? Um irmão se feriu porque eu falei de churrasco, né? Porque ele não vem nos domingos por causa do churrasco, da costela. E ele se feriu. Mas Deus falou para me falar, eu falei, né? Mas não é pecado comer um churrasco. Quem gosta de comer um churrasco, irmão? É pecado? Não é. É ou não é? Mas o pecado é o quê? Trocar isso pelo quê? Pela presença de Deus. Aí, às vezes, domingo, a pessoa tinha tudo para vir aqui, ó, costume do reino do céu. Adorar, estar junto com os irmãos, estar envolvido com as coisas de Deus, mas daí a pessoa tem um costume que não é o costume do reino do céu. Eu não sei se no céu vai ter churrasco, mas a Bíblia não me ensina que no céu vai ter churrasco, a Bíblia não me ensina que no céu vai ter a arena do Grêmio, a arena do Inter, a Bíblia não me ensina que lá vai ter campo de futebol. Por favor, eu pelo menos na Bíblia eu nunca vi isso. Tudo é costume da terra. E tem muita gente que às vezes, irmão, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que já é da igreja, mas vive nessa terra como se não fosse ainda um cidadão do reino do céu. Então traga o reino de Deus para dentro do teu coração, amém? Paulo falou isso em Filipenses, vai ali, Filipenses, só você voltar um pouquinho. Filipenses, capítulo de número 3, abre aí na sua Bíblia, Filipenses 3, em nome de Jesus. Os irmãos estão conseguindo compreender a mensagem? Entendeu? Nós temos que ser cidadão do reino dos céus, meus irmãos, amém? Eu sei que você sente dor, eu sinto dor também. Se eu pegar agora um espeto ali e te dar uma cutucada, você vai chorar, é ou não é? Eu também choro. Mas mesmo que isso aconteça na terra, nós temos que continuar fazendo a diferença. Deus quer que a gente continue sendo santo, amém? Que a gente continue agindo como Jesus agia. Eu moro nesse mundo, pastor, mas a minha morada não é daqui, a minha morada é do reino do céu. Eu habito lá no esconderijo de Deus, à sombra do Onipotente. Essa é a pessoa, irmão, que Deus vai dar descanso. Então, nós temos que viver isso. Eu falei Filipenses, né? Capítulo 3, versículo de número 20, irmãos. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20. Contrário aí, irmãos? Aí o Paulo então disse para a igreja de Filipe, tá bom? Não é para nós, diga assim, é para a igreja do Filipe, dos filipenses, amém? Por que o Paulo falou isso, irmão? Porque Filipenses, se você for estudar a igreja deles, era uma igreja muito alegre. Era uma igreja, irmão, que eles não sofriam perseguição. Era uma igreja rica, era uma igreja que tinha muito, eles tinham muitas posses também, a igreja de Filipe. Irmãos, e eles não renunciavam muita coisa. A alegria que eles tinham dentro do coração era com base naquilo que eles tinham, mas não por meio da comunhão que eles tinham com Deus. E aí então o Paulo pega e reúne todos os irmãos da igreja, e o Paulo diz isso aqui, ó. Mas a nossa cidade está onde? Está dizendo para os irmãos, nossa cidade, meus irmãos, ela está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então o próprio Paulo está dizendo para eles, né? Meus amados irmãos, a nossa cidade, ela não é aqui na terra, mas a nossa cidade é do reino dos céus. Nós temos que viver com base nos costumes do reino do céu, com base nos princípios do reino do céu. Porque quando a gente vive, né, às vezes a gente vai se entristecer, não é, irmão? Eu, 15 anos, eu faltei um domingo agora, porque o meu líder regional disse não, e eu gosto de obedecer. Eu não queria faltar, mas ele disse assim, ó, o senhor vai pegar esses 5 dias de folga, e o senhor vai passar um domingo com o seu pai, com a sua mãe. Faz tempo, né, que a gente não tem esse tempo. E eu digo, amém, pastor, se o senhor está me dando a bênção, eu vou. Mas de 15 anos, irmão, e não estou aqui para julgar ninguém, entendeu? De forma nenhuma, não interpreta mal isso. Mas de 15 anos, irmão, se você me perguntar quando que foi domingo que eu faltei à igreja, não me lembro. Pode ser que teve algum domingo, fiquei gripado, alguma coisa, porque ninguém está livre, né? Mas eu sempre tive envolvido com os costumes do reino e por muitas vezes chorei. Porque quando a gente escolhe estar na presença de Deus, às vezes a gente sofre, né? Sofre de saudade. Às vezes você tem saudade de ver um familiar teu. Às vezes você tem saudade de fazer uma visita. Poxa, pastor, né?
mas eu não troco isso, porque o meu costume é o quê? É de acordo com base no costume do reino do céu. Deus quer que os filhos estejam ao redor do seu trono, adorando a Ele. Pode ler Apocalipse para você ver. Além dos 144 mil que são os escolhidos, que vão estar sentados ao redor da mesa com Jesus, tinha uma multidão de pessoas que estavam reunidas vestidas de vestes brancas. Quantos bilhões de pessoas, não sei, que vão ser salvos, talvez, dizem que mais ou menos 2, 3 milhões de pessoas que vão ser salvas, né? Porque eu não creio, tem muita gente boa nesse mundo, sim. Tem muita gente de Deus, e eu tenho certeza que os irmãos poderiam estar fazendo outras coisas, mas vieram aqui porque priorizam o reino de Deus, senão estaria em casa, né? Mas quanto crente, irmão, vive de acordo com os costumes dessa terra? Às vezes, não gosto, eu falo porque às vezes sou taxado, às vezes meio como, né? Gosto de pegar no pé, eu não sou isso. Os obreiros aí, sabe, me conhecem, eu nem os obreiros copam vir na igreja. Eles cumprem o chamado deles, né? Eles têm que conhecer a vida deles com Deus. Tem que saber até onde eles podem ir e até onde não podem ir. Mas às vezes eu sou taxado por isso. Ó, o pastor de novo me falando para ir na igreja. O pastor me dizendo que eu estou no sofá com aquela cuia na mão, olhando Netflix, né? Às vezes parece com o pastor, mas não é. É porque aquela pessoa que se converteu, entregou a vida, agora ela tem que viver de acordo com base nos princípios do reino do céu. Tem que estar junto com os irmãos. Tem que estar junto com a igreja. Tem que estar aqui junto, orando, buscando a presença de Deus, para que então Deus venha dar descanso para essa pessoa. Amém? Então, eu deixo essa mensagem hoje no coração dos irmãos, tá? Cidadão, diga para o irmão do lado, dá uma cutucada, diga, você é cidadão ou cidadã, né? Diga, não é da terra. Diga, é do reino dos céus. Agora pega mais forte e diz para esse não, então abandona os costumes dessa terra, amém? Abandona esse costume dessa terra. Tem costume nessa terra ou não tem? Puf! Quanto costume tem, né? Daria para enumerar tanto costume que tem nessa terra, né? Mas se a gente não renunciar, nós nunca vamos conseguir trazer o reino de Deus para dentro da nossa casa. Então tem muitas coisas, irmão, que nós precisamos renunciar. Temos que trabalhar, os irmãos precisam trabalhar, precisam sim passear, mas sempre levem a presença de Deus junto, amém? Nunca perca esse temor. Né? Tem até uma música aí, eu acho que é do missionário, que diz do crente girafa. Quem é que já ouviu falar do crente girafa? Né? Você lembra? O corpo está na igreja, mas a cabeça já está lembrando, né, do jogo das 9 horas do Inter. Olha só, pastor, né? Meu Deus do céu. Está amarrado em nome de... É tudo um costume da terra, é ou não é, irmão? Mas tem que sair daqui para casa ter vontade de ler a Bíblia. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então guarda essa palavra no teu coração, amém? Eu botei outra coisa que eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Diga para o irmão do lado, vista-se com os princípios do céu. Porque nós temos o costume de levantar de manhã, primeira coisa que tem é olhar o jornal. Primeira coisa que tem é olhar o celular. É assim ou estou mentindo? É ou não é? É verdade, né? Menos orar. Menos dobrar nosso joelho no lado da cama e dizer, Senhor, eu coloco esse dia nas tuas e eu quero que o Senhor me livre das mãos do diabo. Então tem muita gente que não se veste com os costumes do reino do céu. Faça isso, amém, irmão? Todo dia faça isso. Não é aquela oração religiosa, é a oração ali, irmão, 30 segundos. Senhor, eu apresento meu dia, meu corpo, minha vida, meu trabalho. Eu consagro tudo a Ti, em nome de... E eu quero que o Senhor cuide. Irmão, nós vamos passar a ter dia muito mais melhores. Mas a gente precisa trazer esse costume do reino do céu para nós, em nome de Jesus. Então, essa é a vontade de Deus. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Conseguiram entender a mensagem? Vamos andar como cidadãos do reino do céu? Eu sempre falo, né? Eu não falo isso porque para querer dizer que eu sou melhor do que alguém, não. Mas a gente que é pastor, a gente tem que se cuidar muito, entendeu? Principalmente quando a gente está caminhando na rua. E às vezes as irmãs passam, não leva a mal. Às vezes eu nem olho mesmo. Né? Já para não alguém ver e dizer, ó, fulano deu uma olhadinha ali, né? A gente está vivendo na presença de... Mas não é por nenhuma maldade, né? Porque levanta a tua cabeça, às vezes é uma mulher com uma bermudinha curtinha, quando vê, tu olhou e você não tem um homem que não é homem de dor. Todos os homens, a Bíblia diz, são mortais, são pecadores. Não tem uma pessoa. Então tem muita coisa que nós temos que fazer o quê? Desviar os nossos... Olhar para o reino do céu. Prefiro olhar para o céu, amém? Ou olho para baixo, né? Do que o quê? A gente correu o risco da gente pecar e sujar o nosso coração.
porque só vive assim quem vive através dos costumes dessa terra. Agora, quem vive de acordo com os costumes do reino do céu vai cuidar da sua vida. Então, traga o reino de Deus para a sua vida, amém? Vamos aplaudir Jesus? Pode aplaudir. Coloque-se de pé agora. Agora nós vamos botar aqui, o pastor vai botar um louvor em nome de Jesus. Semana que vem eu vou pedir a graça de Deus, para Deus nos dar continuidade daí, tá bom, irmãos? Mas leva essa palavra, tá, no teu coração. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos então, coloca a mão no teu coração. Senhor meu Deus, obrigado, Jesus. O Senhor é o único que é digno de glória, o Senhor é o único que é digno, meu Deus, de todo louvor. Então nessa noite nós entregamos tudo ao Senhor, Pai. Pedimos, meu Deus, que o teu Espírito Ele venha nos fortalecer e Ele venha nos ajudar, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Aleluias. Diga isso para o Senhor. Aleluias. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vai dizendo isso pro Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche. Erga as tuas mãos para o alto, diga isso para o Senhor assim, ó. Aleluias, Pai. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vai dizendo isso pro Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Canta lá, manamala, vai dizendo isso pro Senhor. Oh, aleluias, diante do teu altar eu quero derramar meu coração. Oh, aleluia, vai dizendo, Espírito de Deus, vem neste lugar, fale pro Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Levante as tuas mãos, diga isso pro Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Fale isso pro Senhor. As minhas mãos, Senhor, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar
diante do teu altar. Coloque as mãos no teu coração agora. Vai dizendo: Espírito Santo de Deus, tens liberdade de encher o meu coração. Diga: eu quero me encher da tua presença nessa noite, Senhor. Diga: eu quero trazer o reino dos céus para dentro da minha casa, do meu coração. Eu quero viver nessa terra, Senhor, nessa terra de homens e mulheres que são mortais, mas eu quero viver como alguém que já está vivendo no reino da eternidade. Eu quero viver como alguém, meu Deus, que vive com base nos costumes, nos princípios do reino do céu. Fale isso, meu irmão. Talvez você enfrentou luta hoje durante o dia. Talvez, minha irmã, você enfrentou luta, foi dentro de casa, 1 hora antes de você sair de casa. Talvez alguém enfrentou luta no trabalho, viu alguma coisa errada, mas você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu perdoo, Senhor. Eu perdoo, Senhor. Eu quero mostrar, Senhor, eu quero apresentar ao Senhor o meu coração. Eu quero colocar o meu coração diante do teu altar, porque eu reconheço, meu Deus, que eu preciso viver de acordo como um cidadão celestial, como alguém que te agrada, como alguém, meu Deus, que faz a tua vontade. Isso, meu irmão. Isso, minha irmã, é hora de você agora derramar o teu coração. É hora de você falar para o Senhor: Senhor, limpa o meu coração, Senhor. Limpa a minha alma. Limpa agora, Senhor, meu intelecto. Limpa agora a minha vida espiritual. Fale isso para o Senhor. Eu não aceito nenhum tipo de pensamento homicida, suicida. Eu não, nenhum desejo mundano. Diga: eu quero na minha vida. Talvez alguém aqui, meu Deus, está batalhando pela libertação da bebida, libertação, meu Deus, do cigarro, de outra coisa que seja. Fale isso, meu irmão, minha irmã. Diga: eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito que esses costumes do mundo venham me tirar o descanso que o Senhor tem para mim, tem me prometido. Diga em nome de Jesus. Diga: toda obra do diabo, toda ação de Satanás que quer prender a minha vida, diga: espírito do inferno, diga em nome de Jesus: Zé Pilinta, vai para o inferno. Diga: Exu Caveira, Exu da morte. Diga: tranca a estrada, tranca a rua. Diga agora: todo mal, toda obra que age, que se levanta contra a minha vida, diga: eu condeno agora no nome de Jesus. Diga: vai embora agora. Sai esse espírito de briga, esse espírito de contenda, de ciúme. Diga: vai embora agora. Diga: eu quebro este mal agora, eu amarro esse mal agora. Meu Deus, vai passando com o teu poder agora. Meu Deus, vai passando com a presença do teu Espírito agora, Senhor. Este irmão está orando, esta irmã está orando aqui, Senhor. Tem irmãos que estão orando pela família, Senhor. Eu não aceito, meu Deus, tristeza. Eu não aceito, meu Deus, negatividade. Eu não aceito desmotivação, não. Eu não aceito incredulidade, eu não aceito dúvida. Demônio, eu te repreendo agora. Vai embora agora. Pega o que é teu agora, saia dentro dos lares agora. Vai embora agora deste familiar. Em nome de Jesus, aquela pessoa, meu Deus, que tem, meu Deus, tem um demônio às vezes lá no fundo, no mundo, tá levando para baixo do viaduto, tá pensando em essa pessoa se matar. Essa pessoa está querendo colocar uma corda no pescoço. Eu repreendo agora. Eu digo: demônio, larga esta alma agora. Larga a vida desta mulher. Larga a vida deste homem agora. Vai embora. Se é dentro da família, é o espírito que age lá, trazendo, meu Deus, costumes dessa terra. Pega o que é teu agora. Vai embora. Vai embora. Diga: vai embora. Sai da minha mente agora. Sai do meu coração agora. Diga: em nome de Jesus, eu repreendo agora. Pega o que é teu agora. Diga: e saia. Saia, saia, saia. Vai embora, em nome de Jesus. Diga: todo mal, toda doença, dor, do alto da cabeça, meu Deus, o Senhor tem autoridade, o Senhor tem o poder, Pai, de tirar, meu Deus, qualquer tipo de dor. Alguém entrou aqui com uma dor de cabeça, alguém entrou aqui talvez com uma enxaqueca. Eu repreendo essa dor agora, eu repreendo essa infecção, eu repreendo, meu Deus, essa doença agora. E eu digo: sai da coluna, sai agora, vai embora, desapareça daí agora esse caroço que tinha sido diagnosticado. Vai embora, a ordem é dada,
tem que sair da coluna, tem que sair da tampa do joelho agora, tem que sair do ligamento essa dor, sai da panturrilha agora, vai embora, sai agora essa fraqueza, vai embora agora, demônio que está atacando esta pessoa agora, eu quebro este mal agora, sai dentro da família agora, sai de lá agora, aquele demônio que está tentando cercar, matar a fé, querendo trazer dor, eu te repreendo, sai daí agora, vai embora agora, sai agora ao redor daquela cama de hospital, vai embora, o espírito mulano, o espírito do inferno, larga agora a vida desta pessoa, deste familiar, eu quebro este mal agora, sai aquele homem que está, meu Deus, sendo enganado pelo diabo para atrair a esposa, aquela esposa agora, eu digo agora, sai aquele filho que às vezes, meu Deus, está sendo enganado por uma obra do diabo, Senhor, Pai, eu repreendo agora, eu quebro este mal agora, sai dentro da família agora, é a doença, é a gripe, é a febre, tem que sair agora, eu amaldiçoo o câncer, eu amaldiçoo qualquer enfermidade, pega o que é teu agora, diga em nome de Jesus e saia, saia, saia e vai embora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração e diga obrigado, Jesus. Canta lá, manamalamanamassuri manamalá. Canta lá, manamalamanamassuri manamalá. O Senhor está aqui neste lugar, Pai. Vai enchendo agora com o teu Espírito. Vai enchendo com a presença do teu Espírito a vida dessa irmã, desse irmão, Senhor. Oh, aleluias, Pai, é cidadão do reino do céu, como Enoque andava com Deus, como Elias, mesmo na fraqueza, mas era um homem que vivia de acordo com os costumes do céu. A Bíblia diz que o Senhor o tomou para si, tanta comunhão que eles tinham, que o Senhor o levou para junto do Senhor. Canta lá, manamalama. Oh, nós te adoramos, Pai. Obrigado, Jesus. Entregamos tudo ao Senhor nessa noite, crendo, meu Deus, que estamos abençoados para a glória do teu nome. Você levante as tuas mãos bem alto e diga muito obrigado, Senhor. Diga, eu recebo a minha bênção, eu recebo o meu descanso. Diga, minha família recebe a bênção também, a promessa do Senhor que se cumpra dentro do meu lar, na minha casa, em nome de Jesus. Quem crê, diga obrigado, Jesus. Diga amém, Jesus, e pode aplaudir bem forte o nosso Deus. Pode aplaudir bem forte a Jesus, irmãos. Diga glória a Deus. Aleluias, amém? Então vamos trazer o reino do céu para dentro do nosso coração, amém? Estava eu e minha esposa ontem. Pode sentar, meus irmãos. Estava eu e minha esposa ontem aqui. Deus nos deu um programa para a gente fazer nas terças-feiras, 8 horas da noite, 8h10 na verdade, que o tema é aliança de amor. Né? O único amor que a gente conhece é o amor que Deus demonstrou dando o seu único. Então, uma aliança que nós temos por meio do amor de Deus. E Deus nos deu esse propósito da gente, todas as terças, a gente fazer essa reunião aqui e pegar testemunho de irmãos. Então, diga para o teu irmão lá, dá uma cutucada, te prepare que vai chegar a tua hora, amém? Nós temos que ser testemunho de Cristo na terra, é ou não é? Terça-feira agora eu vou ter um casal de obreiros junto conosco aqui, vão ser convidados. E é tudo transmitido, vai ser pelo meu canal do YouTube, eles vão contar um pouquinho da história de conversão deles. Ela venceu o câncer, um câncer que veio para matar ela mesmo, maligno, venceu através da fé. E ele, 18 anos, bebendo pinga e comendo casca de árvore nos botecos. Jogado nas valetas, não sei como é que nunca morreu afogado, né? Foi só a proteção de Deus. Mas hoje os dois são servos de Deus. Então, olha o que Deus faz, amém? Toda pessoa, irmão, que vive de acordo com os costumes do reino do céu, vai querer compartilhar também o seu testemunho, é ou não é? Então, terça-feira agora, nós vamos estar aqui, eu e minha esposa, e a gente vai ter esse convidado aqui de casal também, em nome de Jesus, tá bom? É para levar a palavra, para levar a bênção de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, então, eu vou me despedindo dos amigos de casa, tá bom? Aqueles que sentiram no coração, pastor, eu posso fazer uma oferta para ajudar na obra? O obreiro Gés coloca para nós aí também, envia para o WhatsApp, que depois o pastor envia uma oração para você também, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus, irmãos? Pode aplaudir mais uma vez? Irmãos, agora eu quero abençoar a vida financeira dos irmãos também. Obreira Cristina.